Olá! Hoje a dica de leitura vai para O Encantador de Livros. É um livro infanto-juvenil escrito em 2019 por Lucas de Souza. Eu comecei a ler porque tive algumas sugestões de colegas professores na Árvore Livros, a plataforma que nós estamos trabalhando também nas escolas municipais e estaduais, plataforma Árvore Livros. Lá também estão os meus livros Carrossel do Mundo e Outonos de Contos. Então é interessante que vocês acessem a Árvore de Livros, lá estarão também esses meus livros aqui, Outonos e Carrossel do Mundo. Vou falar um pouquinho sobre O Encantador de Livros. É a história de uma cidade, é uma cidade fantástica, né? A cidade dos livros, e existe o Encantador de Livros, que é uma figura enigmática. Ao longo da história ele vai aparecer e vai fazer alguns encantamentos com os livros voam. Mas a história mais interessante é o Benjamin, é um menino que ainda não foi alfabetizado, mora com a tia. A mãe morreu quando ele era muito pequeno e o pai o abandonou. E claro que tem toda uma situação na história de Benjamin que eu não vou contar porque eu gostaria que vocês lessem o livro. Benjamin, ele é encantado por livro, ele é apaixonado por livros. Então, todos os dias de manhã, ele bate nas portas das casas e pede alguns livros doados. Então, as pessoas doam livros e ele leva os livros para o porão da casa da tia dele, onde ele mora. Então esse porão é um lugar maravilhoso onde tem todos os livros lá. Ele montou uma estantezinha de livros lá e ele recebe esses livros diariamente, livros doados, e ele tem um sonho, ler, para entrar nessa história fantástica dos livros que ele tem nesse lugar lá que ele guarda os livros. Interessante é as histórias em que ele e os colegas eles fazem histórias mirabolantes, eles contam histórias, eles criam aventuras, e esse menino, ele sonha com essas aventuras, e ele sonha em ler e entrar dentro dos livros. É incrível que alguns alunos sabem ler, mas não se encantaram por livros, e Benjamin, antes de ler, ele já é encantado por livros. Então é uma sugestão que eu faço para professores do Fundamental 1, tanto a pré-escola quanto o primeiro aninho, o segundo aninho, que essas professoras encantem seus alunos contando histórias, porque assim eles serão leitores. Não adianta eu chegar lá no 9º ano e pedir para eles lerem. Se eles não têm essa história de leitura em casa ou também nas primeiras visualizações da parte escrita, assim, então ler não é só ler letras, mas ler imagens, ler fotografias. Então é interessante que essas professoras do Fundamental 1 e também da Escola de Educação Infantil tenha essa visão de parar, de sentar nas almofadas, de fazer círculo de leitura, de fazer contação de histórias, porque assim nós teremos novos leitores lá no Fundamental 2, que eu trabalho com ensino Fundamental 2 e alunos também de ensino médio, e eles não são encantados pela leitura. Eu tenho que fazer, às vezes de professor de primeiro aninho, eu tenho que fazer contação de história na sala de aula, eu faço com eles cafés poéticos. Agora na época de pandemia nós não podemos fazer isso, mas nós estamos montando um momento poético com a turma de 6º ano e 3º anos, com a parceria da minha colega de 3º aninho, e a gente vai estar fazendo vídeos de contação, de declamação de poesia dos poetas brasileiros, sobre a visão assim daquela criança que monta o seu livro artesanal, que declama o poema que ela escolheu, desse poeta maravilhoso como Mário Quintana ou como Cecília Meirelles. Então este ano nós estamos montando o nosso café poético, nosso
online, momento poético, que nós não temos essa presença ainda das crianças todas em sala de aula. É um momento híbrido, alguns estão em sala de aula, outros estão online. Mas hoje a dica é o encantador de livros, esse menino Benjamin que nos encanta. Sem saber ler, ele já ama os livros. Então é importante que nós tenhamos essa visão de mundo, né? Fazer as crianças se encantarem pelos livros, e a dica de hoje é o Encantador de Livros, de Lucas de Souza. Um abraço a todos, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.